Nós vamos agora à segunda parte da nossa aula de hoje, uma continuação ao estudo dos livros chamados históricos. Vamos agora ao livro de 1 Reis, tá? Começa assim o primeiro versículo do primeiro livro dos reis de Israel. Sendo o rei Davi já velho e entrando em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então, o livro dos reis de Israel começa relatando o fim do reinado de Davi. Davi já idoso, tá? Entrando em dias. E depois o livro de Reis dá prosseguimento falando sobre a coroação de Salomão. Tá? O livro dos reis de Israel, ele vai nos informar como a nação, que era uma nação única ou unida, que os teólogos chamam de Reino Unido, ou seja, durante os reinados de Saul, 40 anos, Davi, mais 40 anos, e por último Salomão, 40 anos, ou seja, compondo um período total de 120 anos, as 12 tribos de Israel eram governadas por um único monarca, por um único rei, Saul, depois Davi, por último Salomão. No livro dos reis de Israel, vai contar o final do ciclo do Reino Unido. A partir da morte de Salomão, o reino é dividido. Seu filho Roboão fica com Judá e Benjamim, e Jeroboão, um dos capitães de Salomão, fica com as 10 tribos do norte, que vem a se chamar Reino de Israel, com a capital em Samaria. Então, o livro de Reis vai contar o final do período do Reino Unido e vai começar a contar o período do reino dividido, em que havia Reino do Norte, chamado Israel, com capital Samaria, composto por 10 tribos, e o Reino do Sul, chamado Judá, com a capital em Jerusalém, juntamente com a tribo de Benjamim. Então, o contexto do livro de Reis é esse contexto. Final do reinado de Davi, começo do reinado de Salomão, pós-morte de Salomão, o reino é dividido e a nação fica dividida em duas partes. Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, capital Judá, tendo 2 reis, né, contemporâneos. Um reinava no norte e um reinava no sul. O livro dos reis vai começar a contar a história de cada rei, tanto do norte quanto do sul. O autor, irmãos, é desconhecido. Lembrando que o livro dos reis é contado como um livro para os judeus. Nas nossas Bíblias ele foi dividido. Por isso, o autor de ambos é desconhecido. Alguns estudiosos dizem que pode ter sido Jeremias, outros que Natã e Gade teriam registrado e Jeremias teria editado as narrações, mas isso é uma tradição judaica. Tá? A data de composição é provavelmente ano 590, 580 e pouco, porque se atribui a Jeremias, que ele teria pego os registros de Natã e Gade e teria editado e dado o nome de Livro dos Reis de Israel. Por isso a data é um pouco mais avançada, por volta do ano 580, 590. Tá? Propósito: demonstrar que o Senhor é Senhor da história e cumpre os seus acordos e mantém as promessas da Sagrada Aliança. Tá? Então, o Senhor é Senhor da história, o Senhor governa a história através de homens e através de mulheres, tá? Então, essa é a importância do livro de 1 Reis. Nós temos também aqui, irmãos, o que nós chamamos de livro das crônicas, primeiro e segundo livro das crônicas de Israel. O livro das crônicas vai contar também a história dos reis de Israel. Tá? Porém, o livro das crônicas, alguns estudiosos vão dizer que vai tratar de algumas coisas que foram omitidas no livro dos reis. Tá? Por isso que a história é parecida, mas não é idêntica. Tá? Então, o livro das crônicas ele vai falar para os exilados. Tá? Então, o livro das crônicas ele foi produzido por um autor desconhecido
que os estudiosos acreditam ter sido Esdras, o escriba, tá, o grande escriba, e que ele teria feito um registro histórico dos livros dos reis de Israel, contando as partes que foram omitidas no livro dos reis. Aquilo que Jeremias não contou, para aqueles que acreditam que Jeremias foi o autor do livro dos reis, Esdras vai contar no livro das crônicas de Israel. É por isso que o livro das crônicas tem uma visão sacerdotal, uma visão que vai falar mais das partes positivas de alguns reis, principalmente dos reis do sul. Sabemos que todos os reis do Reino do Norte, chamado Israel, com capital em Samaria, foram reis ruins. E que o Reino do Sul, chamado Judá, com capital em Jerusalém, teve alguns reis bons. Asa, Josafá, Ezequias, tá? Foram alguns reis bons de Judá. Então, o livro de Crônicas vai contar, os livros de Crônicas vão contar a história desses reis bons, vão dar um destaque maior. E também o livro de Crônicas, ele é produzido muito provavelmente no período do cativeiro, tá? No final do cativeiro, lá pelo ano 520, tá? Quando Ciro dá o decreto para o povo voltar. Então, esse homem que produziu, provavelmente Esdras, vai produzir esse livro para que possa as pessoas entenderem a história e terem um vínculo de ligação ao retornarem para Israel. Tá? Nós temos aqui, ó, por exemplo, autor, provavelmente desconhecido, ou um levita, ou alguns dizem Esdras, data provavelmente entre 520 e 430 a.C., propósito de Crônicas, escrever para os exilados a respeito do reinado da casa de Davi e designar as funções dos levitas como um registro de como o povo de Deus mantém a fé. Então, existem no livro de Crônicas as genealogias, aquelas grandes genealogias no começo, que vão trazer até Davi. Existe no livro de Crônicas a divisão das funções dos sacerdotes, porteiros, dos levitas, até porque o povo estava voltando do exílio para poder novamente sacrificar no culto, no santuário. Eles precisavam estar a par de como funcionava. Então, por isso nós dizemos que o livro de Crônicas é um ponto de vista sacerdotal, muito mais sacerdotal do que o livro de Reis. O livro de Reis seria um ponto de vista histórico, a narração dos fatos, como aconteceram, e o livro de Crônicas, do ponto de vista sacerdotal, para fazer um elo de ligação dos descendentes de Davi e também relatar as funções dos sacerdotes ali durante o período do retorno do exílio para voltar a cultuar no santuário que tinha sido queimado e destruído por Nabucodonosor e que, por ordem de Ciro, foi reconstruído, restabelecido, e o culto e os sacrifícios deveriam funcionar de forma correta, e para isso Crônicas vai narrar e vai dizer essa história. Desculpe, muito importante. Vamos agora para o livro de Esdras. Tá? Esdras, que é mais um dos livros históricos. Tá? Lembrando que esses últimos 3 livros chamados históricos, Esdras, Neemias e Ester, eles estão intimamente relacionados. Ou podemos afirmar que Esdras, Neemias e Ester são contemporâneos, são da mesma época, ou seja, são livros de pessoas que estavam no exílio, que estavam fora da terra de Jerusalém e que depois retornam. Esdras, para ajudar a restabelecer o culto no templo, Neemias para ajudar a reconstrução civil. Então Esdras vai tratar de questões religiosas, restauração religiosa a partir do templo, dos seus sacerdotes, seus levitas, e Neemias vai tratar de uma restauração civil através do governador Neemias e dos chefes e dos anciãos que vão restaurar a nação de forma civil. Então, Esdras, a esfera religiosa, Neemias, a esfera civil. E Ester vai contar como o povo de Deus escolhido foi preservado no cativeiro, porque havia a profecia de Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. Então o livro de Ester vai narrar, vai tratar de como Deus preserva o povo para que a sua promessa
que foi feita por Jeremias, de que o cativeiro duraria 70 anos, se cumpriria e o povo retornaria. Então, Esther vai contar essa história de preservação. Mas, por ora, Esdras, tá? O livro de Esdras, tá? Ele vai falar a seguinte coisa: a volta dos exilados, sob o comando de Zorobabel, 536 a.C., vai falar sobre a reconstrução do templo, 535 a.C., Esdras vai falar também de alguns profetas como Ageu e Zacarias, ano 520, e vai tratar da dedicação do templo, ano 515. Então, este é o período histórico de Esdras. Tá? Autor, Esdras, o escriba, data por volta do ano 460, 70 ou até 440 a.C. E propósito de Esdras: mostrar aos judeus como Deus controla as nações da terra para os seus propósitos salvíficos. Como Deus controla as nações da terra para os seus propósitos salvíficos. Vamos agora passar ao livro de Neemias. Tá? Neemias. Tá? O livro de Neemias ele é diferenciado porque ele gira em torno de uma pessoa, que é Neemias, que de copeiro do imperador passa a ser o governante enviado para restaurar os muros de Jerusalém, tá? E para restaurar a nação de forma civil, uma restauração civil. Vemos que a viagem de Neemias, a viagem que é narrada no seu livro, os seus retornos e idas e vindas, é um período de mais ou menos 12 anos de história. Então, podemos dizer que o livro de Neemias é um período de tempo que vai de 446 a.C. até 434, abrangendo um período de 12 anos, tá? Em que Neemias é enviado, nomeado como governador, restaura os muros de Jerusalém, reorganiza a parte civil, reorganiza tudo o que é concernente a Israel como uma nação, restabelece tudo isso, e ele vai liderar essas reformas e essa estruturação civil da nação de Israel, que já estava sendo restaurada espiritualmente através de Esdras. Esdras e Neemias eram duas faces de uma única moeda. Neemias era a parte espiritual e religiosa, uma reforma espiritual e religiosa. Esdras, reforma espiritual e religiosa. E Neemias, uma reforma civil e governamental. Então, Israel precisava ser restaurado como nação, como governo, como povo. E Israel precisava ser restaurado como povo de Deus, como raça eleita, como nação representante de Deus ou uma parte espiritual. Então, Esdras e Neemias são livros que devem ser lidos juntos. Não só isso, Esdras, Neemias e Esther devem ser lidos juntos para que você entenda que são fatos que ocorrem no período de tempo contemporâneo. Talvez, muito certo, eles se conheciam ou sabiam quem era Esdras e Neemias, sim, com certeza. E Esther também pode ter sido contemporânea e até mesmo conhecida de ambos. Aqui, autor Neemias, que é o governador de Judá, data provável entre 445 e 432 a.C., e propósito do livro de Neemias, demonstrar que tudo é possível pelo cuidado gracioso e providência de Deus. Então, o livro de Neemias vai trazer essas questões para que nós possamos analisar esse contexto histórico. É muito importante saber para podermos interpretar o texto de forma correta. E agora, finalizando com o livro de Esther. Já afirmamos anteriormente que Esdras, Neemias e Esther são livros que devem ser lidos juntos. São livros que têm um contexto parecido, são livros de datas próximas. Tá? O livro de Esther tem uma curiosidade que não há nenhuma menção a Deus e nem a lei ou religião judaica. Tá? Porém, o livro de Esther
fica latente, fica claro que a mão invisível de Deus está conduzindo todos os fatos que estão em torno daquele livro. Como disse anteriormente, o livro de Esther vai nos informar como Deus preserva o seu povo para que a profecia do profeta Jeremias se cumprisse. Então, o livro de Esther é a prova de como Deus se encarregou pessoalmente para que a profecia de que o povo que estava cativo retornaria para Israel e para o templo, para cultuar e para ser nação novamente. Se não fosse a ação milagrosa de Deus, a atuação de Deus, ainda que de forma invisível, o povo teria sido dizimado e a profecia do cativeiro de 70 anos ela não se cumpriria, porque não haveria quem retornar para cumprir esta profecia. Então, o livro de Esther vai narrar esses fatos. Nós temos aqui, por exemplo, o autor. Duas teorias. O autor desconhecido ou Mardoqueu, que é o segundo personagem principal do livro de Esther. O principal personagem é a própria Esther. O livro gira em torno da sua história, da coroação, da sua atitude para interferir ali naquele decreto do rei. E Mardoqueu como um homem fiel, temente a Deus, que também temia ao rei, que honrava ao rei. Então, esses três personagens, Assuero, Esther e Mardoqueu, são os principais do livro. Esther, personagem principal, Mardoqueu, segundo personagem principal, e o rei Assuero, terceiro personagem principal. Além de Deus, que, com a sua mão, digamos assim, invisível, naquele momento, vai conduzindo todos os fatos para que a história terminasse de forma correta. Tá? A data é provavelmente final dos anos 400 a.C., 430 a 400 a.C., finalzinho da história do povo de Israel ali no cativeiro, né, do Antigo Testamento, perto do profeta Malaquias, bem pertinho ali do final do Antigo Testamento, que nós conhecemos. E o propósito principal do livro de Esther: recordar que o Senhor libertou os judeus da destruição causada por seus inimigos no Império Persa. Tá? Então, o livro de Esther vai relatar esse finalzinho da história do Antigo Testamento, juntamente com o livro de Malaquias, da forma com que Deus preserva o seu povo para que o seu propósito se cumprisse e para que a profecia que Deus falou por intermédio de Jeremias se cumprisse de forma integral. Então, Deus toma a frente, preserva o povo, cumpre a sua promessa, e Deus, ele controla a história, ainda que não apareça de forma explícita no texto de Esther. O livro de Esther é interessante porque a ação de Deus no livro de Esther não é uma ação explícita, ou seja, não é uma ação com a teofania, aparecendo um anjo, aparecendo um fogo, aparecendo uma visão, né, como no livro de Ezequiel, Deus se manifesta através daquelas rodas dos seres que se movem, ou através do livro de Daniel, em que Deus se manifesta no banquete do rei Belsazar, uma mão misteriosa escrevendo na parede caiada, né? Então ali uma manifestação, a teofania, a manifestação visível de Deus. O livro de Esther é diferente, que é a manifestação de Deus de forma implícita, ou seja, de forma invisível, porém perceptível. Então, ao ler o livro de Esther, precisamos entender o contexto histórico. Ela está no final do reino da Pérsia, os judeus estão ali no exílio, tá? Amã quer destruir a semente dos escolhidos, a nação de Israel. Deus interfere na história de forma implícita, de forma não visível, e move as peças do tabuleiro, né, sem que ninguém veja, controla toda a história, e a história termina bem porque Deus tem o domínio, Deus tem o controle de todas as coisas, ainda que nós não possamos perceber com os nossos sentidos. Essa é talvez a chave para o entendimento do livro de Esther. Então, irmãos, vemos aqui a importância
de se estudar, a importância de se conhecer o contexto, tanto histórico, tanto as datas, a cronologia, o propósito de cada livro, e para que a gente tenha um entendimento mais claro do que aquele livro trata, e com as informações que nós colhemos da narrativa, do texto sagrado, nós possamos dar uma interpretação adequada, uma interpretação correta. Paulo fala em Romanos que tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Todos os registros sagrados são proveitosos para ensinar, redarguir, corrigir e instruir, como está em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura inspirada por Deus é proveitosa. Então, ao ler os livros que nós chamamos de históricos, nós temos exemplos bons e exemplos ruins. Exemplos bons a ser seguidos por homens e mulheres piedosos, reis, sacerdotes, profetas, guerreiros, sacerdotes, levitas, piedosos, exemplos que nós precisamos seguir. E nós temos exemplos ruins, de reis, sacerdotes, homens e mulheres, que nós devemos olhar, aprender e não repetir os erros. Então, os livros históricos vão nos trazer essas informações para que nós possamos aplicar para o bem ou para o mal. Fique com essa palavra, Deus abençoe você. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre os livros da nossa Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, e serão o terceiro bloco, que serão chamados livros, chamados poéticos, que irão do livro de Jó ao livro de Cantares de Salomão. Deus abençoe você.